Meu bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Também hoje, iniciando essa semana, nós ouvimos Jesus que se apresenta a cada um de nós no Evangelho como o bom pastor. Acolhamos a meditação do Evangelho de hoje, o Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Hoje, segunda-feira, como ontem no domingo, Jesus se apresenta como o bom pastor. O bom pastor, mas não só. Jesus se apresenta como porta, a porta das ovelhas, a única porta da salvação, a passagem que nos conduz ao Pai. E nós devemos fazer o esforço, meus irmãos e minhas irmãs, para entrar por esta porta. Mas Jesus, que se apresenta como porta, única porta da salvação, se apresenta também hoje como pastor que conhece, que chama as ovelhas pelo nome, que as conduz caminhando à sua frente. Como é bonito ouvir toda esta narrativa de Jesus. Conheço as ovelhas, as chamo pelo nome, as conduzo caminhando à sua frente. Significa que para Jesus nós não somos apenas um número, uma quantidade de ovelhas num rebanho coletivo. Nós somos únicos. Ele nos chama pelo nome, porque nos conhece, porque nos ama de forma individual, de forma íntima, numa amizade pessoal. Mas também é belo, no Evangelho de hoje, mais do que ver as características de Jesus, pastor, porta das ovelhas, ouvirmos e sermos atentos às características que Jesus dá das suas ovelhas. São quase como que 3 degraus que nós devemos subir para corresponder ao bom pastor que nós temos. O primeiro degrau, o primeiro verbo, escutar. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Às vezes não é tão fácil escutar em meio a tantas vozes, ou em meio a tanto barulho, às vezes nem só externo, mas tanto barulho interno no nosso coração, na nossa mente, das nossas preocupações, das nossas dúvidas, dos nossos medos. Primeiro degrau, escutar a voz do pastor. Depois vem o segundo degrau, reconhecer. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Para escutar, para reconhecer a voz desse pastor, que não é atividade fácil, requer silêncio, requer proximidade com ele, amizade com ele. É preciso que nós subamos o primeiro degrau, aprendamos a ouvir a sua voz. É preciso que nós subamos o segundo degrau, silenciando, nos aproximando, tendo amizade com ele, aprender a reconhecer a sua voz. Por fim, Jesus ainda nos oferece um terceiro degrau que deve ser subido. Além de escutar, além de reconhecer, é preciso seguir a voz do pastor. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz e me seguem. Esse é o terceiro degrau, o degrau do seguimento. Jesus Cristo nos convida a viver esta vida, a anunciar esta vida, a caminhar com Ele. E por isso Ele disse que não é apenas pastor, mas também porta pela qual nós devemos entrar. Devemos ser seguidores, devemos abraçar o seguimento. Isso sim é ser ovelha, é ser parte deste rebanho. O Senhor hoje se apresenta como pastor, a quem nós devemos escutar, reconhecer a voz e seguir. O Senhor hoje se apresenta como porta pela qual nós devemos entrar, porta da salvação. Acolhamos as 3 sementes. Primeira semente, versículo 3. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Escutam a sua voz, e ele as chama e as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Cristo nos chama pelo nome. A palavra, o dom, a segunda semente de hoje é seguimento. Ensina-nos, Senhor, a reconhecer a tua voz para que possamos seguir a tua palavra. Terceira semente, eu busco viver como parte deste rebanho de Cristo. Às vezes prefiro ser ovelha isolada, fechada nas minhas ideias, ou prefiro viver em comunhão, em comunidade, no rebanho. O Senhor nos faz um único rebanho, porque Ele é o único pastor. Acolhamos as 3 sementes, meditemos essa palavra, reflitamos os questionamentos e deixemos que a palavra de Deus nos ilumine.
Meus irmãos e minhas irmãs, a todos vocês, o meu abraço, a todos vocês, a minha bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.